Você aí entra nas vagas e vê uma porrada de requisitos que você não faz ideia. Você vê lá, você tem que saber Java, JavaScript, Ruby, Python, tem que saber automação com Cypress, com Selenium, tem que saber WebDriver I/O, tem que entender de Appium. Você tá perdido, você entra nas vagas e fala, gente, quando que eu vou ter tempo de aprender tudo isso? Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Bem, time, eu tô aqui para mostrar para vocês que vocês não precisam de tudo isso que eles colocam nas vagas. Eu quero, justamente com esse vídeo, deixar vocês tranquilos, porque eu vou mostrar para você o que você realmente precisa saber em relação à parte de tecnologia dentro de uma vaga de QA. Eu tenho certeza que você já viu aí essas vagas e fica, nossa, eu não faço ideia por onde começar, porque aqui pede 5 coisas e eu só tenho uma delas. E eu nem sei se é bom o suficiente para tentar entrar na vaga. Então bora comigo, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer, eu trabalho e moro aqui no Canadá e bora pro vídeo. Então, time, primeiramente eu gostaria de tranquilizar vocês, tá? Principalmente se você aí já sabe as tecnologias ou ferramentas que a gente vai trazer aqui. Por quê? Galera, é muito normal você entrar nessas jobs descriptions, né, nessas descrições de vaga para QA Engineer, para tester, independente do que seja, e ele pedir uma porrada de tecnologia, tá? Ele, por exemplo, falar que você precisa saber JavaScript, Python, C++, C Sharp, aí depois você teve uma ferramenta de automação, aí você precisa entender Cypress, Selenium, Appium, WebDriver, Teste Café. Aí vem para a parte de API que você tem que entender Postman, Insomnia, você tem que entender de JUnit. Tem uma porrada de coisa que eles colocam nessas vagas. E não necessariamente, tá, galera? Tudo isso que eles estão pedindo é para você ter. Na verdade, eles colocam aquelas informações porque caso você saiba uma dessas tecnologias, significa que você já está conforme a descrição da vaga. Entende? É muito normal a gente ver essa porrada de nome, que você tem que saber várias linguagens, que você tem que saber várias ferramentas de automação, várias bibliotecas que você às vezes nunca nem ouviu falar, né? Você nem sabe para que serve necessariamente e você fica confuso. Só que o que eles querem dizer nessas vagas é que caso você tenha uma delas, você já pode estar dentro. Pode até acontecer que algumas falem assim, você tem que saber Cypress e Postman. Porém, não necessariamente você precisa saber aquelas duas, você só precisa ter noção de como trabalhar com elas. Por quê? Atualmente o mercado ele está pegando fogo, tá, galera? Eu sei que ele mudou um pouco desde quando da pandemia, porque na pandemia teve um boom muito grande, porém ele ainda está muito aquecido, então tem muito mais vaga do que QA para preencher, galera. Então a gente ainda está numa ótima posição. Isso significa que eles não podem ficar pedindo para que uma pessoa tenha necessariamente uma ferramenta específica que ela já trabalhou com 3 anos, sabe? Isso é muito comum de ver. E eu quero deixar isso claro que, por exemplo, eu estava trabalhando com Cypress há mais ou menos um ano e pouquinho, e mesmo assim eu passei por uma vaga dizendo que eu precisava ter Cypress há 3 anos. Sendo que o Cypress na época, principalmente na época, ele não era tão popular assim. Então como que eu vou ter experiência de 3 anos de uma ferramenta que ela tá popular há 2, 3 anos? Ela começou a ficar popular há uns 2 anos atrás, né, na época quando eu comecei a usar. Então é um pouco complexo, né? Então essas informações, às vezes elas são meio errôneas e é normal, porque quem cria essas descrições dentro da job description da empresa é uma pessoa de RH. E apesar dela receber isso pelo pessoal do time, né, o pessoal do time que acaba falando que eles precisam, eles podem acabar escrevendo algumas coisas que não necessariamente estão tão corretas, tá? Até mesmo porque QA é uma área que quase ninguém ouve falar. Por exemplo, você aí às vezes nunca ouviu falar sobre QA. E se caso você não ouviu falar sobre QA, é uma das vagas mais fáceis de entrar hoje no mercado. E além disso, não é porque o cara é desenvolvedor que ele entende alguma coisa de QA. Então, necessariamente, o cara às vezes ele fala essas ferramentas, porque são as ferramentas que aparecem na cabeça dele, mas ele não tem nem ideia do que pedir para um QA. Perfeito? Então, eu vou mostrar aqui para você um guia definitivo das coisas que você precisa ter. Óbvio, vão ter escolhas aqui, não estou escrevendo nada na pedra, você pode escolher as ferramentas que você preferir, porém, eu vou dar o meu pitaco e falar quais que eu prefiro, ok? Então bora lá, vamos aqui que eu já vou começar a fazer meu diagrama. Então vamos lá, eu vou começar aqui com esse bloco chamado Tecnologias, ok? Vou deixar ele como verde escuro e vou deixar ele opaco, perfeito. Legal, saindo daqui, eu vou separar em 3 tipos de ferramentas que a gente usa. O primeiro de todos vai ser a linguagem de programação que você vai trabalhar. Vou deixar ela aqui para o lado. Em segundo, eu vou deixar as ferramentas de automação front-end, ok? Então são só as ferramentas que a gente mexe com UI, como o Cypress, né, por exemplo. E a segunda aqui eu vou deixar como ferramentas de automação de API.
ok? Legal, galera. Vamos começar pela linguagem, tá? Time, se você aí tá querendo aprender uma nova linguagem ou você já conhece uma linguagem, para de tentar aprender um monte de linguagem aí, tá? Você não precisa aprender JavaScript, Python, Ruby, Java, C Sharp, Assembly, PHP, C, Scala, Delphi, Lisp, Fortran, Algol, COBOL, Clojure, R, Rust, Golang, TypeScript, Kotlin. Como vocês podem ver, tem uma porrada de linguagem aí, e você não precisa sair aprendendo todas ao mesmo tempo, tá? Você não precisa se preocupar com isso. É importante que você aprenda uma linguagem que está em alta no mercado, tá? É sempre legal você pegar em alta no mercado, porque significa que você vai arranjar emprego mais fácil, né? Vão ter mais empresas para você trabalhar com isso. E que trabalhe com as ferramentas que você quer trabalhar. Então, por exemplo, tá? Eu vou listar aqui as principais ferramentas que eu, como QA Engineer há mais de 8 anos, acho que vale a pena você aprender hoje, ok? E eu vou listar elas, inclusive, por ordem que eu acho melhor, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui linguagem de programação, vou deixar em vermelhinho, vou deixar aqui como vermelho também. Vou diminuir meu quadradinho. Primeira de todas, JavaScript. Sim, eu sei. A gente aqui da Lume, a gente só fala de JavaScript o tempo todo, que é basicamente a linguagem que não só a que eu sinto mais confortável, mas é a linguagem mais utilizada pelas empresas hoje no mundo, ok? Você vai encontrar qualquer empresa que estiver trabalhando, 99% de chance dela estar trabalhando com JavaScript. Obviamente, né, a gente tem suas exceções, né, tem empresas que não têm JavaScript, tem times que não trabalham com JavaScript, porém a grande maioria trabalha com JavaScript. Mas considerando o front-end, tá no back-end não é bem esse número, porém existe uma quantidade muito grande de empresas trabalhando com back-end em JavaScript também, né, no caso Node. Ok? E é uma linguagem super simples de aprender para se começar, ela é super bem avaliada se você quiser virar QA, se quiser virar desenvolvedor front-end, se você quiser virar desenvolvedor back-end, se quiser virar desenvolvedor de aplicativos, né, iOS e Android, JavaScript funciona para todos, tá? Você consegue fazer tudo isso com o JavaScript, por isso que eu gosto tanto de colocar ele aqui. É uma linguagem extremamente poderosa e extremamente usada, o que é muito, muito importante no seu dia a dia, principalmente caso você esteja procurando vagas novas. E aí, logo depois, eu diria para você estudar, né? Se você não quer estudar JavaScript ou você não começou a estudar JavaScript, você também pode estudar Python. Python é uma linguagem poderosíssima, super fácil de aprender. E se você aprende ela, as outras linguagens que você aprende, elas sempre ficam mais simples, porque o Python, ele tem uma forma muito legal de trabalhar e ele é super simples de começar e você pode fazer muita coisa com ele desde o começo. E o mercado está muito bom para Python, além disso tem muitas ferramentas aí que você pode se utilizar para trabalhar com automação web, né? Tanto para automação web quanto para automação de API ou de back-end, ok? Terceiro lugar, colocaria Java. Java é uma linguagem que já está há muito tempo no mercado. Eu duvido que ela vai sair do mercado tão cedo, tá? Tem muita gente que ainda utiliza Java e também tem muitas ferramentas de automação que se utiliza de Java. Então você pode sim aprender Java. A única coisa que eu penso com Java, que assim, Java foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi e eu sinceramente acho ela uma linguagem com uma curva de aprendizado um pouco maior. Caso você já saiba Java, né, já sabe trabalhar com Java, já entende, né, prefere continuar com Java, perfeito. Java também tem muito mercado. E também você pode trabalhar com ótimas ferramentas de automação, caso você queira se tornar um QA Engineer. A gente pode mencionar também C Sharp. C Sharp é uma ótima linguagem, muito conhecida pelo mercado, porém ela não é tão utilizada assim para automação, né, na parte de QA. Ainda tem bastante vaga, tá, galera? Não me entenda mal, não significa que não tem vaga para C Sharp, porém eu imagino que entre essas quatro aqui a C Sharp teria menos, ok? E C Sharp também é um pouco verboso, é um pouco mais demorado para você fazer as coisas, porém eu adoro C Sharp, eu trabalhei com C Sharp para desenvolver jogos, que eu também desenvolvo jogos, então na Unity, né, eu utilizo C Sharp para desenvolver, eu gosto bastante, eu tenho minha preferência em cima de Java, porém eu não posso deixar de destacar que Java ainda tem mais mercado do que C Sharp. E por último, né, eu diria que Ruby eu tô trazendo aqui, porque foi a linguagem que eu comecei como QA, tá? Você consegue trabalhar com várias tecnologias utilizando Ruby, porém, ultimamente, Ruby anda caindo não só no mundo de automação, né, para desenvolvimento de automação dos QAs, mas até mesmo dentro das empresas, tá? Não é tão simples assim achar empresas que vão trabalhar com Ruby hoje em dia, tá? Óbvio, tem mercado para todas as linguagens.
Porém, eu tô tentando deixar aqui num jeito mais fácil para você entender. E eu sim vou puxar a sardinha do JavaScript, não significa que JavaScript é perfeito, porém, sinceramente, eu acho ótimo para quem tá iniciando e para quem tá querendo entrar no mercado, ou até mesmo evoluir no mercado, sinceramente, JavaScript é ótimo, ok? Agora vamos para ferramentas de automação front-end, vamos mudar aqui para laranja, e vamos seguir com laranja mais claro aqui. E aí, a ferramenta de automação que eu indicaria você utilizar nesse caso, né? Começar seria Cypress. Caso você aí tá começando com programação, tá começando na área de QA, tá querendo aprender mais sobre automação, eu diria que Cypress é a melhor ferramenta para você se iniciar. Por quê? Ela é uma ferramenta ultra poderosa, ela é uma das mais pedidas pelo mercado. Dá para você criar estruturas de automação gigantescas com ela, ela é super rápida e, além disso, ela é a ferramenta de automação mais fácil de se utilizar que tem hoje no mercado, galera. Não tem outra mais fácil de se utilizar do que Cypress. Obviamente, isso é uma questão de gosto, né? Uma questão de opinião. Porém, sinceramente, eu duvido que alguém venha me falar que existe alguma ferramenta mais simples de se iniciar, caso você seja um iniciante, do que Cypress. Eu tenho vídeos aqui, vocês podem dar uma olhada, eu ensinando como criar uma automação do zero e eu demoro 20 minutos a 30 minutos, considerando ainda a entrada do vídeo, tá? Eu tô considerando tudo. Então, assim, em menos de 20 minutos eu consigo criar uma automação do zero com Cypress e fazer, por exemplo, algum fluxo, algum cenário de teste com Cypress. É super simples, super fácil, é literalmente escrever, é quase como se você estivesse escrevendo, né, o que a automação tem que fazer. E, além disso, tem uma comunidade incrível. A documentação de Cypress é impecável. Eu posso dizer que, na minha opinião, é a melhor documentação que tem no mercado, tá? Para ferramentas de automação. E além disso, eu gosto muito, tá, galera? É de graça, é gratuito, é perfeito. O único ponto é que ela só funciona com JavaScript. Pois é, ela só funciona com JavaScript, é por isso que eu gosto tanto do JavaScript, tá? Principalmente para quem tá começando com QA. Você, para trabalhar com Cypress, precisa só de JavaScript, ok? Próxima ferramenta que eu diria para você estudar seria Selenium. Time, Selenium WebDriver, ele é uma ferramenta que você pode basicamente trabalhar com qualquer uma dessas daqui. Você pode trabalhar com JavaScript, você pode trabalhar com Python, Java, C Sharp, Ruby. O Selenium funciona com todas essas linguagens, ok? Ele é bem extenso no mercado porque ele é uma tecnologia até mais antiga, inclusive foi a tecnologia com a qual eu comecei a trabalhar. É basicamente isso, tá, galera? Selenium é ótimo, ele tem uma força no mercado bem grande. E óbvio, se você sabe Selenium, se você já sabe mexer com Selenium, caso você queira aprender a mexer em Cypress, óbvio, você tem que saber JavaScript para isso, mas caso você queira aprender a mexer em Cypress, vai ser muito mais fácil mexer com Cypress do que com Selenium. Então, não se sinta mal caso você começou a aprender Selenium. Mas Selenium ainda também tem muita vaga no mercado. O único ponto é que Selenium, ele tá diminuindo agora no mercado, porque existem outras ferramentas mais competentes do que ele, ok? Ainda Selenium é super utilizado, porém o que acontece? Ele não é tão veloz quanto outras ferramentas, ele não é tão rápido quanto o Cypress e quanto, por exemplo, o Playwright, que é uma outra ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês. Mas Selenium ainda assim é uma ferramenta super válida dentro do mercado de trabalho, caso você esteja procurando vagas, ok? Próximo seria Playwright, que eu acabei de falar. Playwright, na minha opinião, para quem já é pleno sênior, como QA, é a melhor ferramenta que tem. Ela é muito gostosa de trabalhar, tem uma documentação muito boa, inclusive ela foi comprada pela Microsoft não tem muito tempo, então significa que ela vai continuar recebendo atualizações, vai continuar recebendo mais coisas para você trabalhar com ela. Ela é totalmente de graça e é a que eu uso inclusive no trabalho atualmente, né? Obviamente, você escolher a ferramenta, né, que você vai trabalhar no trabalho, né, caso você faça isso, é uma coisa que depende muito do produto, do time, da empresa que você está trabalhando. Porém, Playwright, ele é, para mim, não vou dizer perfeito, ele tem seus pontos ruins, mas, nossa, ele é confortável de trabalhar, super simples, não tão simples quanto Cypress, mas ele deixa você fazer coisas a mais. Não sei como trazer aqui para vocês, mas Playwright é uma ótima ferramenta. E olha que legal do Playwright, o Playwright ele funciona com essas 4 primeiras linguagens aqui. No caso ele é escrito em TypeScript, tá? Ele tem como padrão JavaScript/TypeScript, mas você também pode desenvolver automações utilizando essas outras 3 linguagens, tá? No caso, a única linguagem que funciona aqui com todas é o JavaScript, tá? Você consegue fazer com JavaScript qualquer uma dessas daqui, por isso que eu gosto tanto de JavaScript. Então essa é basicamente a única linguagem que consegue se utilizar dos 3, tá? Python, Java e C Sharp, os 3 funcionam tanto para Selenium e para Playwright, e Ruby só funciona com Selenium, ok? É legal que vocês saibam disso também.
Agora vamos para as ferramentas de automação de API, ok? Deixa eu escolher aqui uma cor para ela. A primeira ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui é Postman. Postman, ele é uma ferramenta de automação de API e documentação de API, tá, galera? Postman é uma ferramenta super simples, super bem feita, super bem trabalhada. Ela antigamente ela era considerada meio pesada e ela era meio lenta. Eu acompanho muito, né, os artigos do Postman e todas as atualizações. Eles estão trazendo atualizações semanalmente, basicamente. É muita atualização, eu mal consigo acompanhar. Eu vi também que eles já até integraram o Postman com ferramentas de inteligência artificial. E tá muito legal. Inclusive eu pretendo trazer aqui pro canal para vocês saberem como que funciona, ok? Eu tenho já vídeos do Postman, mas eu quero trazer justamente esse com a IA, tá? Se você quiser, inclusive, procurar vídeos de Postman, como começar a automação, é super fácil, super simples de trabalhar com Postman, ferramenta ótima, incrível comunidade. Eu realmente não tenho nada de ruim para falar do Postman, mas é uma das ferramentas na qual é muito pedida dentro das vagas e é muito legal porque ela serve para automação e para documentação de APIs, ok? Isso é muito forte. Além dela, a gente tem o Insomnia. O Insomnia também é uma ferramenta muito legal, ela basicamente faz o que o Postman faz, mas eu acredito que ela não faça automação. Porém, ela é uma ótima ferramenta aí de documentação e até mesmo para testar APIs, tá? Ela não necessariamente é de automação, porém é muito vista quando as pessoas falam de testes de API dentro de vagas, tá? Vou até colocar aqui testes de API. Eu vou alterar, né, de automação para testes de API. Essas duas ferramentas são ótimas. Eu não sei muito sobre o Insomnia, porém o Postman você pode fazer automação e você vai utilizar JavaScript. Não dá para utilizar outra linguagem. Ele basicamente funciona com JavaScript e os testes que você faz nele, tanto testes de performance quanto testes funcionais, né, que você pode fazer dentro do Postman, né, automação que você pode fazer dentro do Postman, você vai estar usando o JavaScript. Então, mais um pontinho aí pro JavaScript, galera. Eu sei, eu sempre bato nesse ponto do JavaScript, mas é porque realmente é uma ferramenta incrível, tem em todo lugar. Galera, então agora eu quero chegar aos finais. Caso as vagas estejam pedindo 1 milhão de linguagens de programação, 1 milhão de ferramentas de automação, né, porque tem outras além dessas, 1 milhão de ferramentas de teste de API, até mesmo eles podem colocar outras ferramentas, né, como testes unitários, né, você tem que saber de JUnit. Nada disso é tão importante se você estiver iniciando. Ou mesmo que você já esteja aí trabalhando como pleno ou sênior, você não precisa saber todas essas ferramentas. O que importa é você saber o que eles precisam. Então, por exemplo, eles precisam de alguém que saiba fazer automação de front-end, automação web. Legal, eu tenho Cypress, eu tenho Selenium, eu tenho Playwright. Não importa o que eles estão pedindo. Você pode ir lá e entrar nessa vaga. Não tem pessoa suficiente para eles ficarem escolhendo a pessoa que sabe ou não uma ferramenta. Caso você saiba uma dessas ferramentas, você já pode sim entrar. Óbvio, né? Tem alguns lugares que eles vão falar, não, você não tem Selenium, então eu não quero. Isso pode acontecer, é claro, né? A gente sempre tem esses casos, porém você não precisa se preocupar. Você pode sim tentar entrar nessa vaga e pode acontecer que você consiga. Porque às vezes a experiência que você tem é tão boa com aquela ferramenta que quando você for mudar para outra, não tem diferença. A mesma coisa vale para desenvolvimento, né? Linguagens de desenvolvimento, linguagem de programação. Por quê? O que importa para o empregador é, por exemplo, se você aprendeu Python e a vaga em JavaScript, ele fala assim, você tem interesse em aprender JavaScript? Você fala, não, tenho interesse em aprender JavaScript, inclusive tenho interesse em aprender Cypress, para usar na automação aí que eu sei que vocês usam, caso eles usem, né? Eles não vão achar ruim que você não sabe JavaScript. Eles entendem que você vai ter essa curva de aprendizado e você simplesmente vai ter que trabalhar com essa curva de aprendizado aí. E é normal, tá, galera? É muito comum. Inclusive, por exemplo, eu comecei com Ruby, depois eu fui contratado para trabalhar com Java, e depois eu fui contratado para trabalhar com Ruby de novo, depois eu fui contratado para trabalhar com JavaScript. Então é muito normal isso acontecer no dia a dia de um QA, né? Você tem aí que se adaptar, e você só tem que estar aberto a aprender novas tecnologias, é só isso. E agora, com vocês ouvindo isso, eu vou falar para vocês o que vocês precisam fazer. Sinceramente, usem o que você gostar mais. Caso você fale assim, Manny, eu gosto muito de Python, eu não queria sair do Python, né, para aprender JavaScript, aprender Cypress. Não tem problema, você pode aprender Python, porque você vai poder trabalhar com essas duas ferramentas aqui que são grandes no mercado, tá? Infelizmente não dá para trabalhar com Cypress, com Python, né, nem com outras linguagens, porém, você pode aprender Selenium e Playwright. E caso você acabe encontrando uma vaga e você consiga entrar numa vaga que seja com JavaScript e Cypress, é só você falar que você tem interesse em aprender os dois, tá? Até porque Cypress, como eu disse, é super simples de aprender.
E se você sabe Python, é fácil de aprender qualquer outra linguagem, sinceramente. A mesma coisa vale para Java, a mesma coisa vale para C Sharp. O importante é você aprender o conceito. Então, escolhe a sua linguagem de programação, escolhe sua ferramenta de automação web, escolhe sua ferramenta de testes de API. Não importa se eles pedem outra linguagem, você vai ser considerado sim para a vaga, tá? Você só precisa mostrar o quanto você sabe, o que você sabe fazer para os entrevistadores, seja no teste conversando, né, com o time de desenvolvimento, seja no teste técnico que você vai ter que fazer provavelmente para entrar naquela vaga. Pode ser que não tenha teste técnico, mas, bem, acho que vocês entenderam. Além disso, eu quero deixar aqui meu take, né, tipo, a minha opinião, o que eu acho que você poderia aprender, o que eu indico para os meus alunos, o que eu indico para todo mundo que vem aqui na Lume conversar comigo sobre QA, sobre automação. Trabalha com JavaScript. Se você ainda não aprendeu nenhuma, aprende JavaScript. Inclusive, a gente está lançando vídeos aqui sobre JavaScript básico, caso você queira aprender. Então, aprenda JavaScript, é super simples. Você pode trabalhar com qualquer uma das tecnologias, você pode trabalhar com Postman, você pode trabalhar com Insomnia. É literalmente, na minha opinião, a melhor linguagem para se trabalhar para automação e para QA no geral. Sinceramente, se você estiver começando aí, você quer ouvir o que eu tenho para falar, eu vou falar a stack que basicamente a Lume dá, tá? Inclusive, essa é a stack que eu ensino no meu curso, que é JavaScript, Cypress e Postman. Na minha opinião, você não precisa, para começar como júnior, você não precisa aprender nada técnico muito além disso. Óbvio, você vai ter que aprender a usar JavaScript, você vai ter que aprender a usar Cypress e aprender a usar Postman. Porém, são ferramentas super simples de trabalhar, confortáveis de trabalhar. Sinceramente, eu só tenho coisas boas para falar para ela. Porém, caso você aí queira aprender outras, você também pode aprender JavaScript com qualquer uma dessas outras tecnologias. O importante é você saber exatamente o que você está fazendo com elas e, além disso, né, saber que elas têm concorrentes. É sempre legal saber de outras ferramentas, porque quando você for fazer uma entrevista, a pessoa vai perguntar: você sabe o que é Selenium? É interessante que você saiba o que é Selenium, que você saiba o que é Playwright, caso seja uma vaga para essa ferramenta. Ok? Então, time, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer com esse vídeo. Eu quis mostrar para vocês quais são as ferramentas mais utilizadas, quais são as ferramentas que vocês precisam ter, tá? E para vocês não se assustarem com aquelas job descriptions, com a descrição gigantesca, né? Solicitando um monte de linguagem. Entenda, foca em uma linguagem de programação, em uma ferramenta de automação front-end e uma ferramenta de teste de API. Com isso, você já vai sair na frente de muita gente. Eu te garanto, tá? E caso você precise mudar quando você achar uma outra vaga, né? Caso você ache uma vaga, sei lá, trabalhando com Java, fala que você não sabe, porém você tem interesse em aprender. E, óbvio, né? Antes da entrevista, caso você esteja fazendo uma entrevista para uma linguagem que você não conheça, tenta dar uma olhadinha naquela linguagem, tenta aprender a fazer o básico com ela, tenta ver como que ela funciona. Para caso os entrevistadores perguntarem, você fala assim: eu nunca aprendi, eu nunca trabalhei com ela, porém, eu sei JavaScript, eu fui pesquisar sobre Java, sobre Python, sobre C Sharp, seja qual for, e eu vi que você faz X, Y, Z, que é bem simples, tem umas coisas que são similares, tem outras coisas que nem tanto. É super normal isso, como eu já falei, eu comecei trabalhando com Ruby, fui para Java, voltei para Ruby, depois eu fui para JavaScript e nunca mais saí, não pretendo sair, inclusive, gosto muito de JavaScript, mas é isso, um QA, ele tem que ser um pouco generalista nesse caso, tá? Não necessariamente você precisa aprender todas as linguagens, porém, é importante que você esteja aberto a elas e seja muito bom em uma, ok? Então, time, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um curtir, porque esses tipos de vídeo, eles dão trabalho, isso ajuda demais, esse reconhecimento com os likes ajuda demais a gente, além de ajudar a gente a ser recomendado, ok? Então você vai ajudar a gente a ser recomendado ali no YouTube ou no Facebook, seja lá onde você esteja vendo esse vídeo. Além disso, se você tem alguma pergunta, né? Se você, eu estudei essa tecnologia, eu preciso saber tal coisa, eu preciso saber se essa tecnologia ela é boa para QA, manda aí nos comentários que a gente responde todas as perguntas, tá? Eu tento sempre responder o mais rápido que eu posso, ok? E não se esqueça de se inscrever. A gente tá basicamente trazendo vídeo todo dia, tá? Então pode se inscrever que a gente sempre traz conteúdo falando sobre tecnologia e QA, tá? Caso você queira mandar esse vídeo para alguém, não esquece de compartilhar. Vai ajudar muito a gente também. Bem, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!